Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é a X-Editora, como ela tem se lançado no mercado, como ela tem se colocado como uma opção editorial dentro do contexto atual. A X-Editora é a editora da qual eu fundei, junto com meu pai, mas ela é o resultado de uma tradição familiar. Nossa família trabalha com gráfica e com edição desde que eu sou muito novo, pelo menos. Meu pai foi jornalista no JB, meu tio foi jornalista e freelancer há muitos anos, e na década de 90, início da década de 90, eles organizaram um grupo de trabalho, de gráfica e edição de livros, no qual eu fui, aos poucos, aprendendo. Fui office boy, já fui um designer até, e fui fazendo vários trabalhos, fui desenvolvendo aí vários trabalhos. Em 2010 a gente abriu o selo X-Editorial, que é esse selo que nós, voltado para as ciências humanas, para uma interface mercado editorial com o ambiente acadêmico, especialmente o ambiente das humanidades. Ele surgiu em 2010, surgiu com o livro nosso primeiro livro editado foi esse livro aqui do Emanuel Carneiro Leão. Foi um livro que teve apoio da Biblioteca Nacional, a gente ganhou um edital. Foi organizado pelo professor, meu orientador do mestrado, Fernando Santoro, e outros professores, como o próprio Ivan Fogel, a Márcia Schubach e a Zélia Moral. É um livro de homenagem, é um tipo de livro comum na Academia Francesa, que é um livro de homenagem a um professor catedrático, um professor que é uma escola de pensamento. Então, no caso do Carneiro Leão, os artigos são artigos sobre Carneiro, são artigos em homenagem, em respeito, em honra. Nessa sequência, em 2012, a gente lança o Ivan Fogel, que é um professor também da linha da hermenêutica existencial, e que trouxe muitas contribuições para a discussão da literatura brasileira no contexto da filosofia. Então, esses dois autores são muito interessantes. Um detalhe historial foi que nos dois casos tiveram a contribuição de artistas plásticos. Nesse caso aqui foi a Gláucia Flores e Reis, professora da Unirio. Muito bom o trabalho dela, assim, muito, muito bonito. E do Emanuel Carneiro Leão nós tivemos a sorte do Iberê Camargo, que foi aluno dele, e a família nos cedeu as obras do Iberê. Foi muito legal. E aí a gente vem desenvolvendo. Nossa postura, eu brinco, nós somos capitalistas sem capital. Nós trabalhamos com projetos financiados, normalmente com editais ou via apoios, parcerias. E nós estamos sempre cavando isso. Então, nosso foco, hoje em dia, nós já temos até aqui um folder recente, é cavar justamente nos espaços acadêmicos, nos grupos, nos laboratórios, possibilidade de edição. Então, por exemplo, nós já fizemos alguns eventos, fizemos banners, hot sites, e aí o evento resulta, por exemplo, numa revista, no Anais, ou num periódico. Esse é um periódico de estética do PGF, que nós fizemos a versão impressa dele, praticamente todos fomos nós que fizemos, embora ele tenha uma versão também online, que continua sendo feita. Além disso, uma outra linha interessante de trabalho nossa é essa linha com a questão do infantil. Nós temos, que está no contexto também de educação étnico-racial, que é o professor Renato Nogueira, que traz a questão da filosofia afro-perspectivista. Esse é um trabalho muito interessante no Aninilo, inclusive hoje em dia já virou desenho animado. A gente tem o Samba Logo Penso, a gente está com poucos exemplares aqui hoje, mas é um trabalho interessante. É um trabalho dentro dessa filosofia, dessa perspectiva afro-perspectivista do Renato Nogueira. O professor Wallace Lopes organizou um grupo, inclusive eu acho que é o único caso no qual eu também sou autor. Eu tenho um artigo ali, o último artigo que eu participei, que foi justamente, eu misturei Lacan e Almir Neto. Falei da psicanálise e do samba. Tentei fazer uma afroperspectivismo lacaniano. Fiz uma tentativa aí. E tem outras tentativas, tem Zeca Pagodinho, tem Ivone Lara, tem um monte de coisa legal nesse livro. E o último desdobramento desse projeto foi esse professor Wallace Lopes, que conseguiu, junto com a sua escola, uma escola lá na Zona Sul do Rio de Janeiro, a Divina Providência, uma escola católica, que trabalha com filosofia para crianças. Ele fez esse belíssimo trabalho, tudo é filosofia.
Esse livro é um livro que tem sido muito valorizado, ele foi lançado mês passado, a gente está buscando dar maior visibilidade, porque todas as pessoas que têm tido acesso a esse livro têm elogiado muito. A gente tem uma quantidade de pessoas, de profissionais e educadores que têm assim, gostado muito da proposta. O que é a proposta? São ensaios filosóficos feitos com as crianças. Então, as crianças fazem frases. Então, por exemplo, aqui, Renan Rosa Gonçalves, 10 anos. Então, ele está falando sobre sobre uma carta para o futuro. Então, ele escreve uma carta para daqui a 10 anos, para 2027, para ele quem eles vão ser daqui a 10 anos. Então, por exemplo, no meu futuro eu quero ser um engenheiro civil porque gosto de construir coisas e tenho um monte de brinquedo, de montar, e com alguns brinquedos eu monto algo e até às vezes eu desenho no material dourado da minha prima. E no futuro eu quero ser um youtuber e quero ter um topete e construir vários prédios e ter uma vida e uma casa boa e ter filhos e ter uma vida muito boa. Então, ele está escrevendo para ele no futuro a ideia de que daqui a 10 anos eles vão tentar fazer um recolhimento, ver como é que eles se reencontram nessa escrita. Então, é uma proposta muito interessante. Tem os desenhos. Esse desenho da capa é um desenho coletivo, é um trabalho coletivo com as crianças. E é um pouco numa tendência do trabalho filosófico com crianças atual, de que a atividade de filosofia para crianças ela vai ganhando forma no produto final que você faz com as crianças. Quer dizer, o produto não é o material didático não é algo prévio, é algo que está sendo construído com as crianças. Então isso é bem interessante e acho que são documentos de uma tendência muito atual e bastante consistente para o trabalho de filosofia para crianças. Enfim, e uma outra linha de trabalho nossa, além dessa linha de homenagem, a linha ligada aos laboratórios, ligado a periódicos, nós temos uma linha ligada a edições críticas de textos clássicos. Então, aqui, eu estou na mão aqui o mais recente pesquisa do professor Luiz Felipe Belentani, que são os textos dos sofistas da antiguidade, sofistas anônimos, são sofistas que não têm atribuição de autoria. Então, um deles é o Discursos Duplos, e o outro é o autor que tem o nome de Anônimo de Jâmblico. A gente só sabe que ele é da cidade de Jâmblico. Então, ele é um anônimo de Jâmblico. Discursos Duplos, que é um anônimo que a gente nem sabe de onde é. Então, ele traduziu esses dois textos, e é uma edição com o grego, de um lado, com o português de outro, com uma numeração técnica para comentários, com um aparato prévio, um prefácio, e com notas críticas e comentários. Então, é uma edição bastante cuidadosa. Temos também o poema de Parmênides, de Xenófanes, feito pelo professor François, nesse mesmo espírito. E, por fim, eu acho que nessa linha editorial nós temos, assim, acho que um dos nossos trabalhos mais bem-sucedidos, em termos assim, de vendas. Acho que é um trabalho que continua vendendo pelo site, pela Travessa. A Travessa sempre encomenda mais, eu tenho que agradecer a eles, porque eles encamparam esse projeto, que é o Paz Parisienses, do professor Fernando Ribeiro, que é uma edição crítica muito cuidadosa, com tradução, edição bilíngue, vale muito a pena. Eu ainda estou construindo um contato com a crítica especializada e com a crítica jornalística, porque eu acho que é um tipo de trabalho que merece ser mais bem conhecido, merece chegar na mão de mais pessoas. Então, é uma coisa até que eu pretendo, gostaria até de... Tudo a gente está no aprendizado, né? Então, minha vida como editor, essa parte de fazer os contatos e de entrar em contato com a crítica especializada, eu ainda estou aprendendo. Então, eu acho que esse sem dúvida, é a nossa ponta da lança dos nossos livros, que tem muito potencial para chegar na crítica com muito resultado. Porque todas as pessoas que eu conheço, que leram esse livro, especialistas, falam que ele merece estar no hall dos grandes livros, das grandes traduções recentes, pelo menos nos últimos 20 anos, da literatura francesa, literatura mundial. Então é isso. Então tem também uma outra linha, que é a linha, por exemplo, do livro da Luísa Buarque, do Felipe Belentani, que são linhas de estudos críticos, como o estudo de fontes, sobre o Crátilo. E tem também o livro de Maurício Grabois, que foi um comunista na época da ditadura. Enfim, tem um trabalho também ligado a já tivemos algumas edições ligadas a esse tema, o tema das lutas políticas. Enfim, são vários temas, várias possibilidades, e nós justamente nós da Ex Editores estamos
criando um canal de qualidade, de produtos que são colaborações, que têm colaborações reais para o pensamento e para as discussões do espaço acadêmico e social, de maneira mais ampla. E o grande objetivo hoje da Exis é continuar fazendo o nosso trabalho, ampliar a nossa base de contatos e, sobretudo, trazer novos projetos, construir novas parcerias. Então, espero que quem esteja interessado, né, entre em contato conosco. Temos o site é Exis Editora, se não me engano, vou colar aqui, se não me engano é .com.br, quer dizer, www.exeditora.com.br, X com H, né? Tem esse símbolozinho aqui, esses Hzinhos aqui, então é H, E, X e S, então é. E de qualquer forma, quem tiver interesse, entre em contato com nossos livros, comprem os nossos livros, são muito legais, interessantes. Agora eu vou passar a fala para o professor Fernando, para ele apresentar um pouco do Baudelaire para a gente.